Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento diário de reflexão e de oração. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos emoções intensas. Existem dias em que a dor, a frustração ou a tristeza parecem maiores do que qualquer outra coisa. E nessas horas, não é apenas o que sentimos que importa, mas como lidamos com esses sentimentos. A reflexão de hoje vai nos ajudar a entender como Deus quer nos ensinar a lidar com nossas emoções de forma equilibrada, para que elas não controlem nossa vida, mas sejam conduzidas pela direção de Deus. Não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também de se inscrever em nosso canal caso ainda você não seja inscrito. Que Deus continue abençoando você e a sua família. A reflexão de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 19, verso 2. Aqui nós lemos: Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Para compreendermos bem esse momento, precisamos olhar para o que aconteceu antes dele. Absalão, filho de Davi, havia se rebelado contra o próprio pai. Ele tomou Jerusalém, tentou usurpar o trono e iniciou uma guerra dentro da própria nação. Davi, além de rei, era pai. E isso torna essa história ainda mais dolorosa. Quando a batalha acontece, o exército de Davi vence, mas Absalão, durante a fuga, fica preso pelos cabelos em uma árvore e acaba sendo morto por Joabe, mesmo contra a ordem do seu pai Davi, que havia pedido que poupassem seu filho. E então, acontece uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Segundo Samuel capítulo 18, verso 33, relata que o rei Davi ficou extremamente abalado e em seu quarto, andando de um lado para o outro, clamava: meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Esse não era o grito de um rei, era o choro de um pai. E aqui está algo muito importante. Davi não estava errado em sentir. A dor era legítima, o amor era real e o sofrimento era profundo. Mas o texto que lemos nos mostra algo que vai além disso. A forma como Davi lidou com a sua emoção acabou afetando todo o ambiente ao seu redor. A vitória que deveria ser celebrada se transformou em tristeza. Os soldados que arriscaram a vida voltaram em silêncio. O clima de conquista se tornou um cenário de pesar. E é aqui que essa história começa a falar diretamente conosco e ela nos ensina algumas preciosas lições. A primeira lição é que emoções precisam ser sentidas, mas também precisam ser administradas. Quando não cuidamos das nossas emoções, elas podem ultrapassar o nosso coração e alcançar todos ao nosso redor. A Bíblia não nos ensina a negar sentimentos, mas nos ensina a administrá-los. Em sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 26, o apóstolo Paulo nos diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, o problema não é sentir, é o que fazemos com o que sentimos. Sentir é humano, mas administrar nossas emoções é um processo espiritual que não conseguimos sozinhos. A segunda lição que aprendemos é que aquilo que carregamos dentro de nós influencia o ambiente ao nosso redor. Quando não cuidamos das nossas emoções, elas podem ultrapassar o nosso coração e alcançar todos ao nosso redor. Davi estava sofrendo, mas sua dor acabou afetando todo o povo. E isso acontece conosco também. Quando estamos dominados pela tristeza, pela ansiedade ou pela frustração, isso impacta a nossa família, nosso trabalho e nossos relacionamentos. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, nós lemos: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração que não é guardado se torna um canal de desordem. E a terceira lição que aprendemos é que Deus quer nos ajudar a alinhar nossas emoções com o nosso propósito. Logo depois desse episódio, Joabe confronta Davi e o chama de volta à sua posição como rei, não para anular sua dor, mas para ajudá-lo a não se perder nela. Isso nos mostra que Deus não ignora o que sentimos, mas também não quer que vivamos dominados por isso. Ele quer nos curar,
nos equilibrar e nos conduzir. Deus não quer apenas consolar nossas emoções, Ele quer governá-las com a sua presença. Por isso, hoje Deus está te convidando a fazer algo muito importante: levar a Ele aquilo que você está sentindo. Não esconda a sua dor, não ignore suas emoções, mas também não entregue o controle da sua vida a elas. Permita que Deus traga equilíbrio ao seu coração, porque quando Deus governa nossas emoções, nossa vida volta a ter direção. Se você crê nisso, ou se você hoje precisa entregar a Deus aquilo que está no seu coração e pedir equilíbrio emocional, eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor conhece os nossos sentimentos, conhece as reações que temos, conhece, Pai, aquilo que sentimos. Então, querido Deus, a nossa oração hoje é para que o Senhor controle os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós não queremos nos descontrolar, não queremos que os nossos sentimentos e emoções tragam tristeza às pessoas que estão ao nosso redor. Não queremos que esses sentimentos, Pai, tragam para todos aqueles que estão convivendo conosco tristeza também, angústia. O que queremos, Pai, é que o Senhor nos dê, na medida certa, nos dê condições de vivermos a nossa dor, vivemos o nosso sentimento, mas que eles sejam controlados pelo Senhor e que, no momento certo, Pai, possamos nos libertar de sentimentos que em algum momento da nossa vida nos trouxeram tristezas, nos trouxeram angústias. Por favor, Pai, que a Tua paz esteja em nosso coração, que o Senhor nos dê a tranquilidade que precisamos e, sobretudo, o controle para os nossos sentimentos e emoções. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta oração, com essa reflexão, eu convido você a deixar o seu like nesse vídeo, convido você a se inscrever em nosso canal, a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, a também adquirir o e-book Minutos de Esperança, clicando aí no link que está na descrição do vídeo, no WhatsApp e também na bio do meu Instagram. Que Deus continue com você, com a sua família e com a bênção dele, nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.